Alô amigos, alô amigas, nosso bom dia. Sejam bem-vindos aqui à Toca do Leão, o nosso cafezinho habitual dos domingos, né? E naturalmente eu convido que aos amigos para tomar comigo esse café e enquanto conversamos sobre coisas relevantes, eu compartilhei contigo o que você tiver à sua mesa no momento em que você estiver assistindo o nosso vídeo. Nós pedimos aos amigos que se inscrevam, já chegamos aos 300 inscritos, obrigado aí a todos que se inscreveram, que nos deram essa alegria, a família aumentando, vamos seguindo em frente, né? Pedimos que acionem os sininhos que já são inscritos para receberem as novas notificações do canal e que compartilhem e também deem o seu gostei se acharem que o assunto valeu a pena. Nosso tema de hoje é nada em excesso, a arte do desapego. Vamos ao tema. Platão, em seu Protágoras, diz que um grupo de sábios gregos, de gregos antigos, famosos, lá se reuniram no templo de Delfos para tratarem do assunto da vida, da solução dos problemas, das questões da vida, das questões da existência. E entre eles estava lá no templo de Delfos, segundo o Platão, no seu Protágoras, estavam Tales de Mileto, Pitágoras de Mitilene, Bias de Priene, Solon, Chilon, Cleóbulo de Lindos e Mison de Quene. Então, após intensos debates, fizeram gravar 2 inscrições numa parede do templo de Delfos. Uma delas muito conhecida pela humanidade, que é: homem, conhece-te a ti mesmo. E essa é uma das tantas frases que se tornaram célebres na história da humanidade e, por antiga que seja, continua atual. É o eterno desafio do ser humano, o de conhecer-se, o de saber das suas qualidades positivas, qualidades negativas, saber os seus limites, saber do que sabe, do que ignora, enfim, o conhece-te a ti mesmo é como se fosse aquela busca que o homem tem que fazer todo dia, tão logo desperte, ele já amanhece com o desafio de conhecer a sua realidade, não somente exterior, mas principalmente a sua realidade interior, a sua realidade íntima, os seus pontos fracos, seus pontos fortes, onde ele é melhor, é mais eficiente na vida, em que setor da atividade humana ele é melhor aproveitado, ele rende mais, ele produz mais, o que o desagrada, o que o agrada, enfim. O conhece a ti mesmo é a revelação que o indivíduo busca das suas próprias qualidades, do estágio espiritual em que se encontra na atual existência. Então, esse se tornou o lema mais conhecido, a inscrição mais conhecida lá da parede do templo de Delfos. E, naturalmente, correu o mundo em séculos e séculos, milênios, afora. Ainda hoje é uma expressão que nos desafia, é uma expressão que nos provoca, que nos instiga a conhecermos a nós mesmos. E uma segunda, não menos importante que essa, porém menos conhecida, e ficou gravada lá na parede do templo de Delfos, que é nada em excesso. Frase simples, pequena, uma frase curta, que também é desafiadora, num tempo em que nós nos encontramos assoberbados de coisas, com a vida repleta de elementos, cada dia em maior quantidade, elementos e materiais e coisas, ferramentas, instrumentos, máquinas, que vão se tornando cada vez mais abundantes na vida da pessoa e muitas vezes elas são replicadas, elas têm duplicatas,
Não é incomum a pessoa ter um ou mais casas, né? Não é incomum ter um ou mais carros, ter uma ou mais estação de trabalho, diríamos, fortuna, patrimônio, herdades, fazendas, propriedades, tesouros, enfim, não é incomum, isso acontece todo dia, as pessoas conquistam merecidamente, e as que o fazem naturalmente têm direito a ter essa folga patrimonial, econômica, financeira, seja qual for. Porém, tudo aquilo que sobeja de uma certa maneira traz algum tipo de preocupação que vem junto, né? Não tem como evitar. Se a pessoa tem uma certa possibilidade e ela é de grande porte, de grande monta, é claro que as preocupações dela não será de um homem comum, será de uma pessoa com necessidade de administrar, de cuidar do seu patrimônio, cuidar das suas coisas. Mas existem excessos de toda a natureza, né? Não somente de patrimônio, de recursos, de bens, existem excessos de coisas. Por exemplo, nós vemos reportagens e mais reportagens sobre acumuladores pelo mundo afora, né? Dando conta das pessoas que acumulam entulhos, quinquilharias, antiguidades, coisas que tais, e alguns, na esperança até de vir a utilizá-los algum dia, acabam por não fazê-lo, e eles vão se somando, daqui a pouco viram um verdadeiro problema, porque tudo em excesso acaba trazendo algum tipo de dificuldade na existência. Então, vejamos, por exemplo, que é muito comum se ver reportagens que vêm lá da América, mas nós temos problemas por aqui também. Passa, às vezes, em determinados lugares, a montanha de coisas que está na porta de uma determinada casa, de uma determinada residência, da pessoa que faz coletas de recicláveis, por exemplo, não é pouca coisa, né? Quando isso é destinado, encaminhado, chega a ser um benefício enorme para o meio ambiente, para a sociedade. Mas quando se acumula apenas a voluma, isso não traz benefício algum, sequer para a sociedade, como também não traz benefício para quem acumula. Nós temos memória recente de um caso citado aqui no Comércio da Franca, em 2015, se não me falha a memória, veio uma manchete dizendo que num determinado bairro da cidade haviam sido recolhidos pela prefeitura 50 toneladas de material supostamente reciclável, né? Garrafas, vidros, papelão, material de outra natureza, ferro e por aí afora, e estava acumulado numa casa, e então a prefeitura foi chamada para poder fazer a limpeza. Tiveram, segundo diz a reportagem, derrubar o muro para o trator entrar, os caminhões poderem retirar aquela montanha, 50 toneladas. Quer dizer, é um volume muito grande de coisas acumuladas. Mas mais irônico em tudo isso foi a mesma reportagem dizer do falecimento de um certo senhor que estava internado no hospital da cidade havia 3 dias e não resistiu aos ferimentos. E aí conta a história que um amigo deu pela falta. Ele era solitário, vivia sozinho, não tinha parentes, me parece que tinha um parente só, na cidade, e vivia sozinho, e de repente deram pela falta dele, era muito comum na vizinhança, e o amigo subiu no muro para ver o que tinha acontecido, se ele estava por ali, se tinha viajado ou não, e ouviu um gemido, e aí então constatou que tinha uma coisa errada, chamou a polícia militar, a polícia veio, arrombou a porta, entrou e deparou com ele soterrado por uma montanha daqueles materiais que ele estava guardando em casa, certamente para vender lá no setor de coletadores. Então, ele foi levado ao hospital muito frágil, muito fraco, com pouca resistência e acabou não sobrevivendo. Então, a gente tem aí uma ideia de como, às vezes, essa acumulação pode trazer algum tipo de problema, e um problema que não é simples, um problema grave,
né? Então, essa reportagem do jornal O Comércio da Franca, o jornal físico, né? Ela dá conta de como isso é perigoso, como isso é problemático, né? Então imaginemos acumular ressentimento, acumular mágoa, acumular uma inimizade, mais outras vezes, acumular tensões pessoais que não se resolvem com o curso do tempo. Então tudo isso faz com que nós nos lembremos dessa sugestão de Platão, né, nos seus Protágoras, né, trazendo essa inscrição que ficou lá na parede do templo de Delfos: nada em excesso. Então, praticar a arte de desapegar do excesso, das coisas que já não nos servem mais, das que não têm utilidade para nós, mas pode ter utilidade para outrem, né? Então, uma roupa que já não se encaixa mais no nosso manequim, vamos dizer assim, no nosso figurino, ela pode ser útil para outras pessoas. Então, encaminhá-las a um bazar, encaminhá-las para alguém que necessite mais e não tenha posses para poder adquirir no mercado uma roupa mais adequada, pode ser extremamente útil, é generoso, é gentil, é maravilhoso, isso faz um bem imenso. Então, a arte do desapego é seguir essa recomendação dos 7 sábios da Grécia, como diria Platão, né? Nada em excesso, procurar ter aquilo que é necessário para o sustento, né? Quando Jesus conversava com os discípulos, ele disse que as serpentes tinham covis, as aves do céu seus ninhos, mas o Filho do Homem, ele, não tinha onde recostar a cabeça. Nem por isso Jesus era infeliz, mas ele vivia no limite da sua necessidade existencial, né? Não tinha nada acumulado. Jesus não tinha patrimônio, ele não tinha bens, né, materiais aqui na terra, mas legou o maior tesouro que a humanidade jamais conheceu. O apóstolo Paulo dizia que ele sabia viver na abastança, como sabia viver também na dificuldade. Ele sabia viver na alegria como na tristeza, sabia viver sendo exaltado ou sendo humilhado. Então, e ele recomendava aos discípulos: tendo com que vos alimentar e com que vos vestir, vamos dar graças a Deus. Quer dizer, Paulo era um exemplo fora da curva, totalmente despojado, né? E nós, naturalmente, não vamos levar as coisas a esse ponto. Mas nós podemos considerar aquilo que a doutrina espírita nos revela quando Allan Kardec pergunta aos espíritos: o que é necessário para o homem ser feliz na Terra? E os espíritos respondem: 3 coisas são necessárias, né? Primeiro, necessário para o sustento, que implica ter uma vida digna, uma qualidade de vida boa, os meios de sobrevivência, os meios de lazer, de saúde, de bem-estar, de conforto, de trabalho, enfim, de crescimento e de progresso. Isso do ponto de vista material. E do ponto de vista espiritual, a fé no futuro e a consciência tranquila. É disso que se trata, por exemplo, viver uma vida sem excessos. Porque quando nós já não estivermos mais na terra, vai se aplicar a nós aquilo que Paulo falou a Timóteo: é certo que nós nada trouxemos para a terra, e não menos certo que nada daqui levaremos, né? Então, nós, para atendermos a essa necessidade do espírito e atendermos a necessidade dos nossos corpos, né, aí na jornada diária, que nós evitemos os excessos na vida, excessos de quaisquer natureza, para praticarmos com o desapego e, naturalmente, com a absorção daquilo que é necessário na nossa jornada, nós conseguimos equilibrarmos-nos emocionalmente, equilibrarmos-nos, diríamos, intelectualmente, profissionalmente, socialmente, e colaborarmos com a humanidade e com o meio ambiente, para que nós não venhamos a ser produtores de lixo na Terra, porque, querendo ou não, o ser humano, para manter a sua sobrevivência, ele produz lixo. É inevitável. Muitas coisas que são feitas hoje, elas são feitas para atender a demanda do progresso, mas não podem ser descartadas as suas embalagens, seus restos, de qualquer maneira na natureza.
Nós precisamos preservar tudo isso e preservar, sobretudo, dando destinação adequada àquilo que sobra, àquilo que passa, àquilo que de fato, resolvida a nossa sobrevivência, não nos faz falta. Então, o recado dessa manhã, nossa conversa dessa manhã é essa recomendação dos 7 sábios da Grécia, que estão lá no templo de Delfos, numa parede. Homem, conhece-te a ti mesmo, conheça as suas necessidades, conheça aquilo de que você precisa para ser feliz e, naturalmente, cuida para que não haja excessos de nenhuma natureza ao longo da existência. Nossa recomendação dessa manhã é essa. O carinho é o mesmo de sempre e a gratidão imensa pelos nossos mais de 300 inscritos, mais de 300 membros na nossa família Toca do Leão. Até o nosso próximo episódio, nosso próximo vídeo. Que Deus nos abençoe. Fiquem todos com Deus.